Gênesis 18, nós vamos ler os 15 primeiros versos. Irmãos, um dos grandes expositores da palavra de Deus, ele intitulou o seu sermão nesta passagem como o encontro de Cristo com Abraão. É algo maravilhoso nós podemos ver que Cristo está presente desde o início de tudo. Vamos ler a Santa Palavra do Senhor. A partir do verso 1, diz assim a Palavra de Deus: O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam de pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei também um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e entregou ao moço, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhes perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda luz sendo velha? Ainda há luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil ao Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: na verdade, é certo que você riu. Até aqui, irmãos. Vamos uma vez mais ao Senhor em oração. Bendito Deus, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, deste trecho tão rico, tão denso, e nós pedimos que Tu nos auxilies, Senhor, para que nós possamos nos aprofundar nesta passagem, nesta porção tão rica da Tua Palavra, e que nós possamos encontrar aqui o nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos ser edificados, alimentados e também, Senhor, corrigidos naquilo que nós precisamos ser corrigidos, para a glória do Teu nome. Esta é a minha oração. Amém e amém. Irmãos, no capítulo anterior, capítulo 17, nós fomos agraciados com uma majestosa teofania. O Senhor se revelou a Abraão como o Deus Todo-Poderoso, confirmou a sua aliança, instituiu o sinal
da circuncisão e de forma clara anunciou que Sara seria a mãe da descendência prometida. Foi uma manifestação de glória e poder. Agora, no capítulo 18, nós temos outra teofania, mas de um caráter singularmente diferente. Lá no capítulo 17, o Senhor apareceu em forma gloriosa. Aqui ele se apresenta em forma humana. Lá no capítulo 17, a ênfase estava na majestade do soberano. Aqui, a ênfase está na condescendência para com o seu amigo. A ênfase está na comunhão, na intimidade para com aquele que o Senhor chamou de seu amigo. Então lá Deus fala sobre aliança. Aqui Deus vem para comungar na tenda do seu servo. E o que nós estamos contemplando aqui é, na verdade, uma prévia ou um vislumbre do que o apóstolo João declararia séculos depois, no prólogo do seu evangelho, que nós lemos na liturgia, capítulo 1, versículo 18. Nós lemos esta verdade fundamental: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. É claro que a referência principal aqui de João, sem sombra de dúvida, é a encarnação do Verbo. Quando Jesus Cristo, Deus em forma humana, habitou entre nós. Mas, irmãos, o Antigo Testamento não está vazio da presença de Cristo. À luz destas aparições do anjo do Senhor, que fala como Deus, age como Deus, é adorado como Deus, e sendo claramente identificado com o próprio Senhor Jesus Cristo na teologia do Novo Testamento, nós aprendemos que o Filho de Deus já estava ativo na revelação do Pai muito antes de Belém. Essas teofanias, essas aparições visíveis de Deus são, por assim dizer, os ensaios da grande encarnação. Elas nos mostram que o Deus eterno sempre desejou se revelar, se fazer conhecido e estabelecer comunhão com os seus. Então, essas teofanias nos mostram isso, de forma clara, de que o Deus eterno é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona com o seu povo, com intimidade, com comunhão. E eu creio que o profeta Miqueias, ele estivesse contemplando esse mistério quando, movido pelo Espírito, ele escreveu a sua famosa profecia a respeito do nascimento do Messias. Ele disse no capítulo 5, versículo 2: E tu, Belém Efratá, posto que é pequena entre os milhares de Judá, de ti sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias está se referindo a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E há uma expressão hebraica ali, desde os dias da eternidade, que muitos estudiosos piedosos entendem como uma alusão a estas manifestações pré-encarnação do Filho de Deus. O Messias não surgiu do nada em Belém, como já disse. Ele é eterno, ele já havia de muitas formas visitado e caminhado com o seu povo. Portanto, o evento que vamos estudar hoje é uma dessas visitas surpreendentes do Rei dos Reis. Pensem, a visita de um soberano a um súdito é sempre um acontecimento extraordinário. Quando um chefe de Estado visita uma cidade ou uma família, é algo que mobiliza a imprensa,
que causa um alvoroço. Mas o que vemos aqui transcende qualquer comparação humana. Não é um rei terreno batendo a porta de um cidadão. É o Deus do céu, o Criador dos confins da terra, que se torna hóspede do patriarca Abraão. Ele se assenta à sombra de um carvalho, em Manre, aceita a refeição preparada pelas mãos de Sara e Abraão. Irmãos, que condescendência, que graça, que amor. E nós sabemos pelo Novo Testamento que o Senhor Jesus sempre teve prazer nesse tipo de intimidade. Lembram-se de Zaqueu? Em meio à multidão, o Senhor olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que honra imerecida! E o que dizer daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, de coração triste e abatido, e Jesus se aproxima, caminha com eles, explica as Escrituras e finalmente revela-se no partir do pão. Ele se fez hóspede para ser o anfitrião da fé. Aqui em Gênesis 18 temos um desses momentos áureos da história da redenção. O Deus eterno à mesa com seres humanos, pecadores. E que mesa! A mesa simples de uma tenda no deserto com pão, coalhada e um novilho preparado às pressas. É uma cena de comunhão tão profunda, irmãos, tão real, que nos faz, ou pelo menos deveria nos fazer, ansiar por aquele dia em que nos sentaremos à mesa com o Cordeiro nas bodas eternas. Diante de uma cena tão vívida, tão maravilhosa, tão profunda, de comunhão, de intimidade. De um miserável pecador com um Deus tão santo, tão maravilhoso, tão misericordioso, tão condescendente. Agora, voltemos a nossa atenção para a cena que se desenrola diante de nós. O texto diz no versículo 1: O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Era meio-dia, senhores, a hora mais quente. Irmãos, o sol escaldante da Palestina obrigava os viajantes a parar e os moradores a buscar refúgio à sombra. Você já caminhou descalço na praia? No sol quente? Eu já fiz isso lá no Nordeste e não é gostoso, irmão. Acho que é por isso que eu não gosto de praia. Mas dá para ter uma ideia, não dá? Então era mais ou menos isso. Ao meio-dia, caminhando, sem sombra alguma, no sol escaldante. Abraão, com seus 99 anos, pois no capítulo 17 nos informa que ele tinha essa idade, quando Deus lhe apareceu pela última vez. Então ele estava ali, aos seus 99 anos, sentado à entrada da tenda. E nós podemos imaginar que seus pensamentos estavam ocupados com as coisas de Deus. No capítulo anterior, o Senhor lhe havia falado diretamente, renovado a aliança com toda a sua solenidade, havia mudado o seu nome para Abraão, pai de muitas nações,
e lhe dera o sinal da circuncisão. E mais do que isso, Deus havia especificado que a herdeira da promessa seria Sara e não Agar. Havia prometido que dentro de 1 ano Sara daria à luz um filho. Era muita coisa para meditar, era muita coisa para absorver. E ali estava Abraão, sentado à entrada da tenda, talvez em oração, talvez em meditação, ou talvez simplesmente descansando no calor do dia. Mas certamente um homem cujo coração estava voltado para Deus. De repente algo extraordinário acontece. O versículo 2 diz que levantou ele os olhos, olhou e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. A primeira coisa que nós precisamos notar é o mistério dessa aparição. O texto não diz que Abraão viu os descendo a estrada. Não há qualquer indicação de que eles tenham se aproximado gradualmente, levantando poeira no caminho, como viajantes comuns fariam. A expressão hebraica dá a ideia de que, num instante, eles simplesmente estavam ali. Do nada, surgiram 3 homens diante da tenda. Então, já nesse detalhe, há algo sobrenatural pairando sobre a cena. O texto quer que percebamos, desde o início, que isto não é uma visita ordinária. Mas quem eram esses homens? E nós precisamos ter cuidado aqui. Ao longo da história da igreja, alguns viram nesta passagem uma aparição da Trindade. Inclusive há um ícone muito famoso de um pintor russo, se eu não me engano, que retrata esta passagem como 3 seres angelicais fazendo referência direta à Trindade. Afinal, são 3 homens. Mas o próprio texto nos orienta em outra direção. Se nós avançarmos para o capítulo 19, ali no versículo 1, nós lemos o seguinte: ao anoitecer, o que aconteceu? Os 2 anjos chegaram a Sodoma. Logo, eram um homem e 2 anjos. Dos 3 homens que visitaram Abraão, 2 personagens, 2 prosseguem para Sodoma e são claramente identificados como anjos. Agora, o terceiro permanece com Abraão e é repetidamente chamado de Senhor. E nas nossas traduções está com letra maiúscula. Claramente um nome de Deus. A Epístola aos Hebreus, por exemplo, no capítulo 13, versículo 2, faz uma alusão direta a este evento, quando exorta os crentes a não negligenciarem a hospitalidade. Porque alguns, sem saber, hospedaram anjos, fazendo referência direta a essa passagem. Então, a Escritura interpreta a Escritura e nos dá a chave. Abraão hospedou anjos sem saber. 2 eram anjos em forma humana, 1 era o próprio Senhor, o Verbo eterno. A tradição reformada reconheceu aqui uma manifestação pré-encarnação, pré-encarnada do Filho de Deus. E não se afirma isso com especulação, irmãos, mas com base na revelação progressiva. O mediador da revelação sempre foi o Verbo eterno. O mesmo que na plenitude dos tempos assumiria carne, aqui se aproxima sob forma humana transitória.
Portanto, não se trata de uma aparição da Trindade, mas de uma comitiva celestial. O Senhor e 2 de seus mensageiros. Isso é profundamente significativo para nós. Abraão, sem saber, estava recebendo a visita mais importante de toda a sua vida. O Deus do céu havia descido para sentar-se à sua mesa. Agora, meus irmãos, ao olharmos para estes 8 primeiros versículos, é importante que compreendamos que podemos abordá-los de diferentes ângulos. E estas abordagens refletem maneiras fundamentalmente diferentes de ler as Escrituras. Tá ótimo, Jackson. Primeiro, podemos abordar esse texto como um evento histórico. E ele o é de fato. Ocupa um lugar real na cronologia da vida de Abraão. Num lugar real, os Carvalhais de Mamre, na região de Hebrom, com pessoas reais. Então se trata de um evento histórico. É mais um passo no desenrolar do plano redentor. A semente prometida, Isaac, está prestes a ser concebida. Deus está visitando o seu servo para reafirmar a promessa e preparar o cenário para o milagre. Então a história importa. Porque a fé cristã não é um mito, não é uma lenda edificante, não é uma metáfora espiritual. É um edifício construído sobre fatos reais, ocorridos em lugares reais, com pessoas reais. E isto importa, porque uma fé sem fundamento histórico é uma fé sem fundamento algum. Segundo, podemos abordar esse texto moralmente. Esta tem sido a abordagem favorita da teologia liberal e de grande parte da pregação popular em nossos dias. Uma abordagem puramente moral. As pessoas olham para um texto como este, irmãos, e extraem lições de hospitalidade, de cortesia, de generosidade, de humildade. E de fato, há lições morais aqui. Há beleza genuína no exemplo de Abraão. Mas, meus irmãos, se nos limitarmos a isso, nós estaremos estaremos comendo apenas a casca e deixando o miolo do pão de lado. Se olharmos apenas para a parte moral da passagem, estaremos transformando a Bíblia em um manual de boas maneiras. E nós sabemos que não é. Isso não se trata disso. O propósito principal das Escrituras não é nos tornar pessoas melhores, mais corteses, mais generosas, mas nos revelar o Deus da aliança e o seu plano eterno de salvação em Cristo Jesus. A moral bíblica é fruto do Evangelho, não substituto dele. É por isso que nós precisamos, em terceiro lugar, da abordagem teológica e cristológica, cristocêntrica. Precisamos perguntar: o que este texto nos ensina sobre Deus? O que ele nos ensina sobre Cristo? O que ele nos ensina sobre o Evangelho? E quando fazemos estas perguntas, as camadas mais profundas do texto começam a se abrir como flores ao sol da manhã. A teofania aqui aponta para a encarnação. O Senhor que se assenta à mesa com Abraão é o mesmo que séculos depois se assentaria à mesa com publicanos e pecadores, escandalizando os fariseus. Ele é o mesmo que no cenáculo
partiria o pão com seus discípulos na véspera de sua morte. Ele é o mesmo que na estrada de Emaús, como eu já falei antes, se revelaria no partir do pão a 2 discípulos de coração partido por causa da sua morte. Aqui nesse texto, sombras do seu ministério sacerdotal. Ele veio para trazer refrigério e comunhão. E do seu ministério profético, ele veio para anunciar a boa nova do Filho da promessa. Cristo está nessas páginas. Ele está nesta tenda. Ele está nesta refeição. Então, meus irmãos, vamos olhar para esta cena com os olhos que buscam Cristo, que buscam a Cristo. Agora, observe a pressa de Abraão. O texto é enfático e até repetitivo neste ponto. E a repetição bíblica nunca é acidental. O texto diz: ele correu da porta da tenda ao encontro deles, verso 2. Ele apressou-se em ir ter com Sara e disse: amassa depressa 3 medidas da melhor farinha. Verso 6. Ele correu ao gado, pegou um novilho e deu ao moço, que também se apressou em prepará-lo. Verso 7. Então, 4 vezes em 6 versículos o texto sublinha a urgência, o movimento, a pressa cuidadosa. Este homem de quase 100 anos, irmãos. E lembremos que ele não está correndo de short e camiseta, né? De vestido, tecido pesado. Está correndo sob o sol do meio-dia para lá e para cá, com uma pressa cuidadosa. Vejam, não é uma pressa descuidada. A pressa descuidada foi a que eu tive quando saí apressado de casa e esqueci os meus óculos. Mas aqui tem uma pressa cuidadosa, atenciosa, amorosa para com os seus hóspedes. O que explica essa pressa? Será que Abraão já sabia quem eram aqueles homens? O texto não nos autoriza a pensar assim, com certeza. Ele age aparentemente dentro dos padrões da mais nobre hospitalidade beduína, dos povos, hospitalidade tão característica dos povos do deserto. Os antigos escritores descrevem que os nômades do Oriente Médio costumavam sentar-se à porta de suas tendas, justamente para avistar os viajantes que passavam e convidá-los para descansar. E a hospitalidade, irmãos, não era apenas um costume, era uma obrigação sagrada. Por quê? Porque negar abrigo a um viajante no calor do deserto podia significar sua morte. A princípio, Abraão está agindo seguindo o código de honra de sua cultura. A princípio. Só que, no entanto, há algo mais aqui. Observe a profundidade de sua reverência. Ele se prostrou em terra, versículo 2. E nós sabemos que, no contexto do Antigo Testamento, e até mesmo do Novo Testamento, esta não é uma simples inclinação de cabeça. Não é um simples cumprimento protocolar de um anfitrião para com seus hóspedes. No contexto bíblico, esta é uma atitude de adoração. Prostrar-se com o rosto em terra. E ele chama o líder do grupo imediatamente de meu Senhor. Versículo 3. Uma forma de tratamento que no Antigo Testamento é frequentemente dirigida ao Senhor, Deus Todo-Poderoso.
E há algo no tom da sua hospitalidade que transcende a mera cortesia social. Ele diz: se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Ainda no verso 3. Há um senso de privilégio imerecido, de uma honra que não foi conquistada, permeando cada palavra de Abraão. Abraão não age como um anfitrião confiante que recebe hóspedes em sua propriedade. Ele age como um servo que por pura graça foi honrado com uma visita que não merecia. Agora, notem a modéstia de sua oferta, em contraste com a generosidade de sua ação. Ele diz: trarei um pouco de comida. Verso 5. Mas o que ele traz, irmãos, não é um pouco. São 3 medidas de farinha. Seá, a unidade hebraica de medida, equivale a cerca de 7,5 litros. De modo que 3 medidas de farinha correspondem a algo em torno de 22 litros de farinha. Uma quantidade, irmãos, suficiente para alimentar dezenas de pessoas. É um novilho inteiro, tenro e bom. É coalhada, é leite. Veja, é um banquete. É a melhor farinha, é o melhor novilho, é o melhor que ele tem. Abraão diz um pouco, mas na verdade ele oferece o máximo que está ao seu alcance, o máximo que está nas possibilidades de suas mãos, de suas posses. Ele minimiza a oferta com os seus lábios e maximiza com as mãos, com os seus atos. Não sejam os teus lábios que te louvem. Há aqui, meus irmãos, um retrato da humildade genuína. A verdadeira piedade nunca se vangloria do que dá. Ela dá o melhor e chama de pouco. Ela serve com pressa zelosa e com alegria, sem calcular o custo, sem pesar o retorno. E nisto, Abraão é uma imagem, ainda que imperfeita, mas real, daquele que, sendo rico, esvaziou-se da sua glória e riqueza absoluta, para que por meio da sua pobreza nós pudéssemos ser enriquecidos. Esse é o grande incentivo e motivação de toda a generosidade cristã sobre a terra, até o glorioso retorno do Senhor. Meus irmãos, há uma lição preciosa aqui. Quando Abraão age assim, ele está sem saber, como já disse antes, vivendo a verdade de Hebreus 13, versículo 2. Ele está hospedando anjos, hospedando uma comitiva celestial. Mas, mais do que isso, ele está hospedando o Senhor. E sua hospitalidade é uma imagem, um reflexo da hospitalidade divina, da condescendência divina. O mesmo Deus que agora é hóspede na tenda de Abraão, é aquele que na plenitude dos tempos se tornaria o anfitrião de todos os pecadores arrependidos.
convidando-os para o banquete eterno do seu reino. A mesa que Abraão preparou para o Senhor é uma sombra da mesa que o Senhor preparou para nós. A mesa da ceia do Senhor, o banquete da aliança, o antegozo do festim das bodas do Cordeiro. Há também uma aplicação prática e urgente para nós, pais e mães de família. Observem o envolvimento de todos nessa cena. Abraão corre, Sara amassa, o moço prepara o novilho. A casa inteira se mobiliza para servir aos visitantes celestiais. A hospitalidade de Abraão não era um ato individual e solitário, era um ato familiar e comunitário. Ele liderou, mas envolveu sua esposa e seus servos. Muito provavelmente o moço aqui referido é o seu filho, Ismael. Cada membro da casa tinha um papel. Cada par de mãos estava ocupado com o serviço do Senhor. Quantas vezes em nossos lares as coisas de Deus ficam restritas a um momento de culto doméstico, muitas vezes apressado, quando muito. Quantas vezes os pais lideram sozinhos enquanto os filhos assistem de longe como espectadores da vida espiritual da família. Abraão nos ensina que a presença de Deus em nossa casa deve mobilizar tudo e todos. O melhor da farinha, o melhor do gado, o melhor do tempo, o melhor da energia, tudo deve ser colocado a serviço do encontro com o Senhor. A visita de Deus não pode ser recebida com sobras, meus irmãos, com migalhas, com o que não nos faz falta. Ela exige o melhor, ela exige pressa zelosa, ela exige alegria, ela exige a participação de toda a casa. E por fim, meus irmãos, não podemos perder de vista o que está por trás de tudo isso. Abraão é chamado amigo de Deus. Não alcançou essa honra por mérito. Foi um dom da graça. A visita do Senhor à sua tenda é a intimidade da comunhão divina sendo desfrutada na simplicidade do partir do pão. É o antegozo do céu e nós podemos desfrutar disso em nossas casas. E nós temos negligenciado estas coisas tão maravilhosas, os meios de graça que o Senhor tem disponibilizado para nós. Nós que estamos em Cristo também fomos chamados de amigos de Deus. João capítulo 15, verso 15. O mesmo Senhor que visitou Abraão deseja habitar em nossos lares, assentar-se à nossa mesa, compartilhar do nosso pão, ou compartilhar do pão conosco. A questão é, nós o recebemos com a mesma pressa cuidadosa, com a mesma reverência, a mesma generosidade? Ou deixamos a porta fechada, distraídos com o mundo? Que o exemplo de Abraão nos constranja, que vejamos em sua hospitalidade não apenas uma lição moral, mas um reflexo da graça. E que ao final possamos dizer como Jacó:
assentados em nossa mesa. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Vejamos agora o desafio à fé de Sara, que surge a partir do incidente descrito nos versículos 9 a 15. A abertura do versículo 9 sinaliza algo novo, pelo menos para Sara. Pergunta-lhe: onde está Sara, sua mulher? Uma pergunta que certamente despertou suspeitas, até mesmo em Abraão. Como sabem que ele tem uma esposa, se eles não adentraram a tenda? Como sabem o nome dela? Ele não relata o efeito que a pergunta teve nele, mas sem dúvida foi uma surpresa. E ele responde: está aí na tenda. Então o Senhor declara: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara, ouvindo a porta da tenda, atrás dele, ri consigo mesma. Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? É interessante notar, irmãos, que quando Abraão, no capítulo anterior, ele ouviu que Sara seria a mãe da semente prometida, a primeira coisa que deve ter feito ao voltar à tenda foi dizer: Sara, você será a mãe da semente, não Agar. Mas o tempo entre as teofanias aparentemente não foi suficiente para que ele convencesse a sua esposa da veracidade da promessa. Ela ainda tem dúvida. E aqui, todos nós, varões, podemos nos solidarizar com Abraão. Afinal, quem nunca tentou convencer alguém, especialmente a esposa, de algo que parece impossível? Sara ri. E é uma risada que mistura dúvida e uma certa aspiração a um deleite. Ainda terei eu prazer? O Antigo Testamento, irmãos, na verdade, ela pensa aparentemente no prazer físico. Terei eu ainda prazer? E reconhecendo de forma natural que o relacionamento conjugal é prazeroso. O Antigo Testamento trata dessas questões. Inclusive eu li, lendo o comentário da Bíblia Herança Reformada, não sei se os comentários são do Joel Bick, e comentando ele diz assim: o Antigo Testamento não é puritano. Ele trata dessas questões de prazer relacionadas ao sexo. Ele trata dessas questões, ele celebra a intimidade conjugal, mas Sara, neste momento, está focada apenas no aspecto físico, não na aliança. Ela não se alegra por ser mãe da semente prometida. A sua compreensão espiritual ainda é superficial. E note como ela se refere a Abraão: meu Senhor. Essa é a linguagem da submissão piedosa. Por um lado, a esposa, e por outro, do amor que Cristo tem pela igreja. O modo
como tratar marido e esposa com submissão piedosa e com amor sacrificial. Hoje, em nome da igualdade, muitos rejeitam essa expressão, mas a Bíblia a mantém como modelo. Mas o Senhor então pergunta a Abraão: por que riu Sara? Mesmo que ela tenha apenas rido em seu íntimo. Ele não ouviu um som, mas conheceu o coração, o tom, o propósito, os pensamentos. E isso certamente a desafiou a uma fé mais profunda. E então vem a grande pergunta, que é uma das grandes lições da palavra de Deus. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Agora, irmãos, difícil, o termo utilizado aqui vem da mesma raiz hebraica que significa maravilhoso. E nós somos privilegiados quando paramos para estudar as Escrituras e temos acesso ao hebraico ou ao grego, porque muita coisa, muita riqueza das Escrituras se perdeu nas traduções. E vejam, irmãos, há uma conexão do termo utilizado aqui. Quando é declarado, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Porque é a mesma raiz utilizada em Isaías capítulo 9, versículo 6, para o Messias. A mesma palavra. Maravilhoso conselheiro. Ou seja, haveria algo tão maravilhoso assim, que fosse além do poder de Deus? Jeremias, séculos depois, respondeu: Senhor, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. A criação de um filho a partir de um casal idoso não é impossível para aquele que tem todo o poder sobre a natureza, sobre tudo e todos. Sara então nega: não me ri. Talvez puxando a cortina, se escondendo, com medo. Mas o Senhor insiste: não é verdade. É certo que você riu. E aqui vemos a natureza humana. O primeiro impulso da culpa é o engano. O primeiro impulso quando somos acusados de erro é o engano. Como Adão que culpou Eva, como Eva que culpou a serpente, todos tentamos esconder, negar, disfarçar. Mas Deus conhece o coração e não se deixa enganar. Sara negou, mas foi confrontada, e nesse confronto começou a jornada de uma fé mais profunda. Meus irmãos, eu preciso encerrar. Chegamos ao final desta exposição, o tempo já não nos permite avançar mais. Passamos pela tenda de Abraão, vimos o Senhor sentar-se à mesa como um hóspede e testemunhamos o riso incrédulo de Sara, confrontado pela pergunta que ecoa através dos séculos: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ou haveria algo maravilhoso demais ao Senhor? O que aprendemos nestas duas primeiras cenas do capítulo 18? Aprendemos que Deus
visitou Abraão nos Cavalhais de Manre, que este Deus é o mesmo Deus que nos visita hoje. Ele não mudou. Ele continua sendo Deus que se aproxima, que se assenta à mesa, que conhece os pensamentos mais íntimos do coração. Isso é ao mesmo tempo atemorizante, mas ao mesmo tempo confortante. Pense, medite um pouco. Neste exato momento, Deus está com tudo o que se passa em seu coração desnudo diante dele. E ainda assim, com tudo isso diante dele, com todos os nossos pecados, com toda a nossa desgraça, nós somos admitidos à sua mesa para cear com ele. Ele continua sendo Deus para quem não há impossíveis. E aqui, nesta manhã, algo impossível a nós é realizado. Era impossível para nós sermos reconciliados com Deus por nós mesmos, mas Ele realiza o impossível. Irmãos, esta verdade precisa descer do nosso intelecto para o nosso coração. Ela precisa transformar a maneira como vivemos. Em primeiro lugar, somos chamados à hospitalidade, mas não a mera hospitalidade formal, a hospitalidade espiritual. Abraão nos ensinou que a presença de Deus em nosso lar deve mobilizar tudo o que somos e temos. Não podemos receber o Senhor com sobras, com o que sobra do nosso tempo, com o que sobra da nossa alegria. Ele merece o melhor, a melhor farinha, o melhor novilho, a melhor atenção. Esta hospitalidade não é individual, é familiar. Pais, nós somos os líderes espirituais dos nossos lares. Esposas, vocês são parceiras nesta missão, chamadas a adornar a família com a beleza de um espírito manso. Filhos, vocês são parte desta casa. Aprendam a servir com alegria. Que os nossos lares sejam lugares onde o Senhor é esperado com expectativa, onde a porta está sempre aberta, onde a mesa está sempre posta para a comunhão com Ele. Em segundo lugar, somos confrontados com a nossa incredulidade. Sara riu, nós também rimos. Rimos quando as promessas de Deus parecem grandes demais para serem verdade. Rimos quando a nossa situação parece impossível demais para ser mudada. Rimos quando o nosso casamento está em crise, quando os nossos filhos estão perdidos, quando a nossa saúde está debilitada, quando as nossas finanças estão em ruínas. Rimos no íntimo e dizemos, isso é impossível. Mas a pergunta do Senhor nos alcança onde estamos. Haveria coisa alguma difícil demais para mim? Em terceiro lugar, somos chamados ao arrependimento sincero. Sara negou o seu riso. Tentou esconder a sua incredulidade, tentou enganar a Deus.
Irmãos, o Senhor não se deixa enganar. Ele conhece os nossos corações, Ele sabe quando duvidamos, Ele sabe quando fingimos. E Ele nos confronta, Ele vai nos confrontar. Ele não vai deixar passar em branco, porque Ele precisa tratar os nossos corações. Não para nos destruir, mas para nos curar, para nos conformar à imagem do seu Filho. Quando Ele expõe o nosso pecado, é para que possamos confessá-lo e receber o seu perdão. Irmãos, não há necessidade de esconder nada de Deus. Ele já sabe tudo. A nossa hipocrisia é inútil. O caminho é a confissão humilde. É dizer: Senhor, eu ri, Senhor, eu duvidei, Senhor, eu pequei, mas confio na tua misericórdia. E quando assim fazemos, encontramos graça e perdão. E em quarto lugar, somos apontados para Cristo. Toda esta passagem, meus irmãos, aponta para Ele. A teofania aponta para a encarnação. O visitante celestial que se assenta à mesa aponta para aquele que, na plenitude dos tempos, se faria carne e habitaria entre nós. A promessa de um filho a Sara aponta para a promessa do Filho eterno que nasceria de uma virgem. O riso de Sara, transformado em alegria, aponta para a alegria de todos os que creem. De todos os que creem, experimentam esta alegria, o cumprimento das promessas de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o cumprimento de todas as promessas de Deus para nós. Cristo é a resposta para a nossa incredulidade. Cristo é a prova de que para Deus não há impossíveis, não há nada maravilhoso demais para Ele. Se Deus pôde enviar seu próprio Filho ao mundo para morrer por nossos pecados, certamente pode cuidar de todas as nossas necessidades. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Amém.